Olá, tudo bem? Está começando o nosso Papo de Saúde, aqui no nosso espaço de bate-papo para poder entender um pouco mais sobre as mais diversas áreas da saúde, em especial sobre assuntos que fazem a diferença, né? Que estão na mídia, que estão sendo discutidos atualmente. Hoje a gente traz uma temática extremamente importante. Vamos falar sobre as bets. Elas estão aí espalhadas, né? Patrocinando clubes de futebol, programas de televisão, estão na internet. E a gente sabe que o vício, né, nas bets tem aumentado cada vez mais, destruído famílias, destruído pessoas até, né? Como em vários casos até mesmo de suicídios por conta das bets. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no nosso programa, nosso podcast, as psicólogas, né? Elaine Belo Bonorino. Elaine, bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar novamente aqui contigo. Prazer nosso recebê-la. E também a Daniela Belo. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, um prazer sempre conversar com você. Prazer nosso receber vocês aqui, gente, para falar desse assunto que é tão importante, né? A gente estava falando sobre, antes aqui de começar a gravação mesmo do nosso podcast, porque as bets elas foram invadindo, né, a televisão, os meios de comunicação todos. Agora na Copa do Mundo a gente viu uma discussão muito forte sobre isso, porque patrocinavam, a gente sabe que elas ganham muito dinheiro, então elas patrocinam com muito dinheiro clubes de futebol, programas de televisão, transmissões da Copa do Mundo. Enfim, tantas questões, e a gente sabe que isso, muitas das vezes, acaba gerando um problema lá na ponta, porque tem alguém vulnerável, alguém suscetível que pode ser uma vítima, né, desse problema. E a gente está falando de algo grave, não é? Muito grave. E aí, Fabiano, a gente pensa de que, como é um tema delicado, porque a maioria das pessoas que não compreendem como funciona uma dependência do jogo, pensa, joga quem quer, né? Sim, joga quem quer, mas nem todos têm capacidade para desenvolver um jogo saudável. Aliás, não vai ser saudável, porque o que acontece? O jogo, de alguma maneira, estimula uma expectativa. Essa é a grande questão, porque cresce a dopamina do cérebro quando a pessoa começa a pensar que existe uma possibilidade de ganho. Sim. E às vezes não é só do dinheiro. Muitas pessoas, sim, vão para o jogo para querer ganhar, para querer dobrar o dinheiro que tem, né? Pensando que é realmente garantido, né? Porque as pessoas se imaginam e têm uma ilusão de ganhar dinheiro. Sim. Né? Mas muitas, quando se percebem que já investiram nessa fantasia e que não estão ganhando, e por que não estão ganhando? Primeiro porque, como nós conversamos antes, é um jogo de azar. Não é para ninguém ganhar. Se fosse para ganhar, seria jogo da sorte, né? Da sorte, né? Então, como a gente sabe de que as plataformas, né, foram feitas para ganhar quem é dono das plataformas, e não quem é que está jogando, né? Então, e essas pessoas vivem uma ilusão, e o grande problema está nisto, na expectativa. Porque como toda dependência, a pessoa se torna dependente daquela sensação, daquela ilusão. Então, ora por ganhar dinheiro, ora por recuperar o dinheiro que perdeu. Então, tem isso. Tanto para quem quer ganhar, como para quem quer recuperar. E eles são tão espertos que eles conseguem até estimular as pessoas a jogarem pela primeira vez sem dinheiro. Eles chegam a dar o dinheiro. É né? verdade. Então, e aí que vem a questão. Por quê? A pessoa aceita. Joga. E isso eu aprendi com o próprio paciente, porque eu nunca joguei, não sei como é que é. Sim. Eu brinco que meus pacientes me ensinam. Eu trabalhei 18 anos numa clínica de dependência química, onde tratamos alcoolismo, dependências de outras drogas, onde tratamos transtornos alimentares, tudo que... E na época que eu trabalhei nessa clínica, tinha o tal de jogo, que agora não tem mais, né? Dos bingos. Não sei se tu era criança, eu acho. Né? Dos bingos. Nós tivemos pacientes que perderam casas, apartamentos, carros, né? E aí depois que veio a lei e tiraram. Só que, infelizmente, sempre tem um jeitinho de dar um jeito para
poder, eu digo, sequestrar essas pessoas. É verdade. Porque essas pessoas ficam sequestradas. Até porque né? não faz nem sentido, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Você proíbe os bingos, mas aí depois libera as bets. E a gente tá... né? Qual a diferença, né? Porque há muito interesse financeiro por trás. Exato. Há muito interesse, então é muito forte. Esses dias eu estava comentando com um colega que ele me falava assim, antigamente os patrocínios dos jogos eram de bebida e a gente era contra também, Sim. porque não associa, não tem sentido associar álcool com esporte, né? Cigarro com esporte. Só que, infelizmente, a gente via nas propagandas de TV e sabíamos que 50% dos ganhos das emissoras de TV eram em função das propagandas de álcool e de cigarro. Sim. Depois, houve uma lei para tirar, mas sempre tem algo que vai... tentar driblar e tentar sequestrar as pessoas para ganhar e tirar proveito dessa situação. Sim. E a gente tem um agravante, né? Porque a gente tá falando de um jogo online, no celular. Ele tá disponível ali pra você a hora que você quiser. Na palma da mão. Na palma da sua mão. Você não precisa sair da sua casa pra você ir até algum local, né? Fazer alguma aposta. Tá ali no seu celular, você olha rapidinho e vai, né? Esses dias eu tava na academia e eu vi uma pessoa na esteira jogando um jogo específico de azar, né? Uhum. E aí, na academia, enquanto tava jogando, tava Olha ali, isso. já tava fazendo. Ao invés de estar concentrada ali no exercício, tava ali focado, seu pensamento. Parece que a gente não consegue, tem que estar sempre um estímulo, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Porque daí a gente tem algumas questões aí que são acionadas do estímulo de recompensas, que a gente tava falando. Quando eu jogo ali, eu ganho alguma coisa, ou eu sei que tem a possibilidade de ganhar, eu tô acionando o meu ali, a relação ali, né? De expectativas, de ter uma recompensa. Então, Sim. por isso que não é só, a gente não tá falando só de dopamina. Porque, sim, dopamina tá aqui no celular, tem muito estímulo, cor, bonitinho, tem elementos que conseguem nos fisgar ali, mas não só isso, né? Então, só a possibilidade, a expectativa de que talvez eu consiga, isso pra mim já aciona ali a recompensa de que Entendi. talvez agora eu não consiga, mas depois eu vou conseguir. Posso continuar tentando Posso até continuar conseguir, né? tentando. Porque que acontece? Algumas pessoas vão apostar ali, sei lá, 5 vezes. E aí, dessas 5, 4, ela ganhou. Mas a quinta, ela perdeu. Sim. Né? Então, perdeu tudo. E perde tudo E que aí, ganhou. às vezes, a lógica nos faz pensar o quê? Bom, perdeu tudo, né? Ou perdeu, não ganhou, ele saiu o quê? No prejuízo. Sim. Né? Porque ganhou 4 e perdeu uma ali. Mas não funciona dessa maneira, não é fácil da gente explicar assim, desse jeito do tipo, é só você perceber, pô, de 5, você ganhou 4 e você perdeu uma, então, consequentemente, você vai entender, putz, perdi, tem que tomar mais cuidado. A reação é, agora, eu quase consegui. Eu vou conseguir na próxima. Ou, agora eu vou jogar pra recuperar esse que eu perdi. Mas a lógica deveria ser o quê? Não, poxa, perdi 1. Então, é isso. Não é porque eu ganhei 4 que agora eu vou ter que jogar mais um pra recuperar o outro. Porque a sensação é, de 5, ganhei 4, perdi 1, sair no prejuízo. Claro. Mas a lógica, a reação ali que vem na nossa mente é de que eu quase consegui. Se eu quase consegui, deixa eu tentar de novo, porque daí agora eu vou conseguir. Se eu quase conseguir dessa vez, mais uma vez, eu vou conseguir e aí eu vou recuperar aquele que eu perdi. Exato. Entende? Então, 1 já é suficiente pra me fisgar. Já é a armadilha perfeita pra me pescar ali, ó, e pegar no ponto justamente do... Quase consegui. Agora eu vou recuperar. Agora eu vou conseguir, porque eu quase consegui daquela vez. Então agora eu vou de novo mais uma vez. Exato. Né? Agora, eu ia te perguntar, a Elaine até comentou um pouco sobre a sua atuação na área de dependência química, né? De álcool e outras drogas também. É a mesma dinâmica. Eu ia perguntar isso. É a mesma coisa? O corpo reage da mesma, o cérebro reage da mesma maneira com a dependência alcoólica ou outras drogas? Tanto que tá classificado no nosso manual de diagnóstico na mesma categoria. É a mesma categoria, né? Que a gente chama de ludopatia, né? O transtorno ali de jogos de azar, eles estão na mesma categoria na classificação da SM e tudo mais. Eles estão na mesma área de transtornos por abuso de substâncias, né? Transtornos aditivos e tudo mais. É a mesma classe. Então, a gente tá falando ali de proximidades, né? Sim. Por isso que quando a Dani fala de que talvez seja até mais sério, porque tu pode te afastar da bebida. Tu pode te afastar
de coisas, da cocaína, da Sim. droga, mas o jogo tá no celular, na palma da tua Tá muito mão. fácil, É né, Laine? muito fácil. Tá disponível ali, é muito só você E aí pegar tem a e notificação que chega pra você, oferecendo, né? né? Oferecendo uma promoção. Aquele estímulo, né, a Né? todo tempo. Aquilo dali que vai te pegar, porque tá fácil. Você não tá fazendo nada. Ah, tô aqui esperando, tô numa fila, tô na academia, preciso de algum estímulo, alguma coisa ali pra Aham. fazer. Eu vou pegar o celular pra ver o Instagram. E no Instagram tem uma propaganda. Ou eu vou pegar meu celular e já tem a notificação ali do jogo, ou tem a notificação de alguma promoção, de alguma promoção especial, Sim. algo do tipo. Então eu vou pegar ali e já vou fazer. Isso é algo que as Pega. autoridades precisam rever, né? Essa Com questão dessa certeza. possibilidade, porque a gente tá mexendo com a vida de muita gente, né? Com A gente tá certeza. atrapalhando muitas das vezes aí o comportamento, como a gente falou no início, destruindo famílias ou até mesmo a própria pessoa. A gente tem casos, você estava me falando que você já teve casos, atendeu casos, né? De Infelizmente. familiares, É. de pessoas que tiraram a própria vida por conta No desespero, no de ter desespero, não é perdido verdade, tudo. Laine? A culpa, né? Porque fica uma culpa muito grande, a vergonha, né? No caso dessa pessoa, é um familiar de um paciente que ficou muito vergonhado, né? De ter jogado um dinheiro que tinham juntado para comprar um apartamento. Nossa. E ele não aguentou, não aguentou. Então, e isto que nós estamos falando aqui, acho que é muito importante que chegue nas famílias, para as famílias também entenderem que essa pessoa adoeceu. Não é porque seja sem vergonha, mentiroso. Tem muito esse Falta de julgamento, né? vontade, é só Tem. parar. É, Não é. É só parar, como a Dani estava colocando. Numa pessoa que não está dependente, é muito óbvio que dá para parar, dá para pensar, não, peraí, se eu perdi, não vou jogar de novo, vou continuar perdendo. Só que a pessoa que se tornou dependente, que teve prazer com essa expectativa de vir a ganhar dinheiro, ou de vir a recuperar o dinheiro, não consegue parar. Não Uhum. consegue parar. Porque já despertou dentro dele essa reação química. Uhum. Então, foge da questão só pensar. Por isso, quando a gente fala que a psicoeducação é importantíssima, mas não é só. Não é só a Tem psicoeducação. mais outros pontos, né? Fundamental para que a pessoa e a família se unam para poder ajudar. Claro. E existe um perfil psicológico que seja um pouco mais vulnerável? Assim, uma pessoa que tenha um perfil, talvez, que ela tá mais suscetível a Sim. sofrer com esses impactos? Sim, existe, mas não podemos dizer de que só essas pessoas vão se tornar dependentes. Então, bom, Claro. é aquelas pessoas que têm esse perfil. Eu tô livre, E né? que Eu tô necessariamente livre, todas as né? pessoas. A princípio todo. Eu seria uma pessoa que talvez se desenvolvesse, né, por ser uma pessoa muito de querer resolver as coisas. Eu tenho uma personalidade muito rockaholic, né? Uhum. A Daniela me ajuda muito nisso. Tipo, mãe, agora não. Diminui né? um pouquinho, mãe. Me traz para a realidade. Domingo ela vai tomar um café lá em casa, a gente fica conversando e às vezes eu não resisto, né? Tipo, Dani, sabe aquele projeto? E ela me olha, hoje não, hoje é domingo, né? Ela me traz para a realidade. Então eu vejo que eu tenho essa tendência. Sim. E eu já me tratei, sou uma pessoa equilibrada, não penso que... Mas eu poderia vir a desenvolver, porque tem essa característica de gostar das coisas e ir a fundo nas coisas que eu Sim. faço. Então, TDAH também é uma pessoa que tem essa tendência, não significa que todos Sim. com TDAH tratado não corre risco, né? Certo. Que a gente tá falando, né, de um padrão de impulsividade. Isso. Pessoas que têm uma impulsividade maior ou dificuldade na regulação das suas emoções, Uhum. né? Então, são pessoas que vão ter tendência ali de pegou ali, jogou, já vai querer jogar de novo, e já vai querer resolver na hora, Sim. e já vai querer fazer, não vai querer deixar nada em aberto. Então, deixa eu resolver aqui logo, deixa eu fazer, deixa Isso, eu jogar. inclusive, Dani, isso vale pra tudo, né? Como vocês falaram, ou Tudo. seja, pra droga, pra álcool, pra Transtornos cocaína, crack, alimentares, pra um comida. medicamento, às vezes, né? Um Uhum. psicotrópico, Uhum. não é isso? Sim. Tudo Sim. isso, você inclui Sim. nisso. Sim, sim. Por Sim. isso que a gente É. tá falando, né? Então, são possibilidades ali. Não quer dizer que toda pessoa com TDAH vai desenvolver. E não quer dizer que só Isso. pessoas com TDAH vão desenvolver. Mas porque a gente tá falando ali de um padrão de comportamento, de pensamento, muitas vezes impulsivo. Então, por isso a necessidade de um acompanhamento, tanto TDAH quanto de outras pessoas, né? Sim. Todo mundo, o ideal seria que todo mundo pudesse fazer um processo terapêutico Claro. para que a gente Do consiga autoconhecimento.
Autoconhecimento, né? Trabalhar com a regulação das suas emoções ali. De conseguir entender os limites, de conseguir perceber o que tá se passando dentro da minha mente. O que eu tô pensando agora? E o que esse pensamento, onde que esse pensamento tá me levando? Porque a gente não tá acostumado a pensar sobre o nosso pensamento. A gente só vai, né? Então, a gente precisa aprender nesse processo a colocar ali... Eu costumo brincar com os meus pacientes que é como se a gente estivesse construindo um pedágio. Um pedágio. E a gente faz uma análise desse pensamento. Esse pensamento, ele pode seguir? E aí, a partir disso, vou me comportar. Ou esse pensamento talvez seja um pouco distorcido nessa situação, né? Entendi. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir perceber esses padrões de pensamento, de comportamento, né? Que podem estar vinculados. Então, por isso que a gente fala sobre perfil. Sim... Mas com não uma atenção, não é exatamente, não é uma garantia, nenhuma obrigação, né? Pode ser que pessoas pode que tenham predispor, ali, né? Predispor, exatamente. Mas não significa que necessariamente toda pessoa que é impulsiva vai ser. Isso. Por que a gente fala predispor? Porque talvez essa pessoa tenha que ter mais cuidado, né? Um pouquinho mais de atenção. E quando eu dei o exemplo do meu comportamento, é para mostrar que mesmo sendo há 35 anos psicóloga, mesmo já tendo passado por o processo de autoconhecimento, não me garante. Né? Isso não te dá uma segurança para isso, para não ter, a gente tem que ficar o tempo Temos inteiro. Que estar atentos. O tempo inteiro atento. É uma vigilância. Isso. Não é isso? Isso. É importante a gente trazer essa discussão, né? Porque, agora, tem um primeiro sinal de alerta, a gente pode falar assim, a pessoa que, começou a jogar pela primeira vez. Algum sinal, alguma coisa que a família tem que ficar atenta para que, sei lá, que ajude a buscar, leve a buscar ajuda essa pessoa também, não é verdade? Sim. Infelizmente, a gente sabe de que quando a família percebe, porque já está instalada a dependência, né? Acho muito importante que a família, sim, fique atenta, né? E que entenda de que não é através de juízos de valores, de julgamento, porque muitas vezes a pessoa que desenvolve uma dependência de jogo mente, né? Para conseguir chegar ao jogo, muitas vezes tem que sair de casa, porque senão alguém vai ver e vai tentar que ele não jogue. Muitas vezes ele mente onde que vai, o que ele está fazendo. Muitas vezes mente da questão do dinheiro. Já aconteceu de pessoas dizerem que foi roubado, que foi assaltado. Ou seja, começa a mentir também, né? E aí, essa questão da mentira não é um sinal patológico de eu tô fazendo isso de propósito ou com a intenção de mentir. É porque, na verdade, na cognição, no pensamento, na interpretação ali da realidade, eu tô fazendo algo que é bom, porque eu quero investir o meu dinheiro e eu quero conseguir um retorno. Eu tô fazendo isso pra recuperar o dinheiro que eu perdi, né? Então, muitas vezes, tem algumas justificativas que elas estão, muitas vezes, distorcidas, né? Mas, na cabeça da pessoa, na interpretação da realidade, faz sentido isso pra ela. Claro. Então, a mentira vem por quê? Se eu falar abertamente, as pessoas não vão me entender. Então, eu vou mentir. Vou falar que fui assaltado, vou falar que eu tenho que resolver alguma questão pra conseguir sair de casa e conseguir jogar, né? Porque é isso. Quando a família percebe, porque já tem alguma coisa instalada, os sinais ali já estão por quê? Muitas vezes eu jogo ali no celular, né? Então é isso, não preciso necessariamente sair ou algo do tipo. E pessoas que escondem até o celular, né? Esconde da família, não deixa ver lá, porque tá lá com um joguinho lá registrado. Sim. Então, é aquilo que você falou da mentira. Ela começa a mentir, né? E aí isso já começa a ser um sinal preocupante também, né, Dani? Sim, mas é esse o ponto, né? É perceber, ficar atento, observar isso, mas sem julgamentos, sem dizer, ele tá mentindo pra mim porque ele não confia, ele tá fazendo isso de propósito. A gente já começa a colocar um olhar de julgamento em cima ali do comportamento da pessoa, que não vai ajudar e não tem que ser nesse sentido, tem que ser no... O que será que tá acontecendo ali? Na mente, na interpretação da realidade, que, primeiro, tá precisando ali do jogo, muitas vezes vem pra suprir ali. Muitos pacientes relatam que eles jogam pra aliviar a ansiedade. Sim. Então, a gente tá falando sobre a necessidade de estar atento ali aos sinais de ansiedade, pessoas até mesmo com sinais depressivos. E ao jogar, estimula ali, né, um pouquinho, fica mais alegre, animado, porque quando ganha é uma alegria e tudo mais.
ou a necessidade de desassociar um pouco da realidade, aí vai e joga, né? Então a gente tem que entender e ter um olhar um pouco mais acolhedor para entender o que tá se passando na mente dela, para que de alguma maneira esse ciclo vicioso esteja se mantendo ali. Porque não é, como a gente falava, não é só parar. É só você não jogar, né? Se você tá jogando, você sabe que você vai Parece perder dinheiro. simples. Parece muito simples. Ou ele tá fazendo isso, ele tá mentindo de propósito porque ele não confia, ou porque ele é uma pessoa má, ou porque ele é uma pessoa ruim. Não, vamos entender o que tá se passando ali na mente, na cognição, nos pensamentos que fazem com que esse ciclo seja tão atrativo pra ela. Então a gente tem que ter um olhar um pouco mais de compreensão. Obviamente que não é pra gente passar pano, né? Não é nesse sentido. Obviamente que não. Mas é de entender o que tá acontecendo. E aí, procurar ajuda, estimular ali a procura por ajuda, né? Então, a gente tem alguns sinais de alerta para a pessoa que joga. Então, quando ela joga e ela, logo em seguida, que perdeu, por exemplo, começa a se sentir culpada. Do tipo, putz, não devia ter jogado. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu perdi esse dinheiro? Quando começa esse sentimento vir logo em seguida ali, você já começa a acender um alerta ali, né? Entendi. Porque uma coisa é você jogar esporadicamente, de repente você tem ali uma condição financeira onde tem um valor que você consegue jogar por lazer, diversão ali, e que não é algo que necessariamente às vezes vai te fazer falta ou algo do tipo, né? Você jogou, você ficou triste, putz, perdi, né? Ai, que ruim que eu perdi e tudo mais. Mas é diferente de uma sensação de por que eu fui jogar? Eu perdi esse dinheiro, uma culpa, um medo, a necessidade de ter que esconder isso da família, Sim. esconder isso dos amigos. Aí a gente começa a ficar um pouquinho alerta. Quando não consegue parar, já joguei por meia hora, e aí eu não consigo parar, tenho que só mais uma vez, é só mais um, é só mais um, é só mais um. A gente também começa a ficar alerta, entende? Então, tem algumas questões que a gente tem que ficar um pouquinho atento nesse processo. E tem, já que tu falou sobre isso, acho que é importante falar duas coisas. Uma, das comorbidades, né? Porque muitas vezes a doença é primária, mas pode ser secundária, né? A pessoa pode ter encontrado significado no jogo porque a pessoa já estava com algum outro problema. Uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa... Então, tem algumas pessoas que já têm alguma comorbidade e o jogo veio a piorar a situação, essa dependência com o jogo, né? Considerando, que eu acho que é importante deixar claro, que nós temos que separar uma pessoa depressiva que pode estar jogando para, como a Dani colocou, a se sentir melhor porque né? para se autorregular e tudo mais, diferente como, por exemplo, de uma pessoa bipolar, né? Sim. Uma pessoa bipolar que teve um surto, né, para o jogo e perdeu ali um monte de coisa, não necessariamente essa pessoa é dependente, ela teve um surto. São situações diferentes, né? Claro. Então, por isso que é importante a identificação, por isso que é importante a análise, por isso que é importante a psicologia estar junto com a psiquiatria, porque em alguns casos há necessidade de medicação. Associado aí à terapia também, né? Sim, Eu ia sim. perguntar exatamente isso agora a vocês, assim. Ou seja, o vício é considerado uma doença. Sim. Isso é fato, Sim. né? Agora, tem tratamento? Como que é o tratamento? Era essa a pergunta, você já começou um pouquinho a responder, né? Sobre a questão Isso. dos medicamentos, e a terapia é importante também. Sim, a terapia Essencial. é fundamental, É fundamental. essencial, né? Porque é através da psicoterapia que você vai fazer a psicoeducação, que você vai trabalhar com a entrevista motivacional, que você vai trabalhar com a TCC para... Eu apontei para a Dani porque a Dani é pura TCC, né? Então, para trabalhar as crenças, né? Que muitas vezes as pessoas têm, os pensamentos rígidos, né? Então, para que a pessoa aprenda a modificar esses pensamentos, né? Para que a pessoa se dê conta da fissura que isso causa, né? E quando eu te conto de que eu aprendi também com meus pacientes, quando eu fui fazer meu pós-graduação para me especializar nesse tema, Sim. há muitos anos atrás, né? Eu aprendi com meus próprios pacientes, quando eles falavam assim, doutora, eu sei que a fissura não dura 24 horas, eu só preciso ter recursos para poder
seguir e não cair nessa tentativa. Manter firme. E isso para se manter firme. E isso acontece em todas as dependências. Sim. Não é 24 horas que a pessoa está fissurada nisso, né? Mas existem momentos e aqueles momentos precisam ser driblados para que a pessoa aprenda a lidar com isso e entender de que há possibilidades de não recair, né? Entendi. E aí, então, claro, a gente separa em recaída e em lapso, né? Às vezes pode acontecer um lapso. E às vezes pode também acontecer uma recaída no tratamento. E a recaída nem sempre a gente considera como algo de algo terrível. Ah, recaiu, não tem mais jeito. Não, às vezes a recaída te dá uma oportunidade de rever, né? Fazer uma análise, Sim. uma reflexão para ver o que não deu certo para que agora dê certo, né? Então a recaída pode acontecer e às vezes podemos tornar essa recaída em apenas um lapso, para que a pessoa continue evoluindo. Mas para isso, por isso que eu coloquei que tratamento é muito mais do que uma medicação, de que só uma psicoeducação. A Claro. psicoeducação é fundamental para que a pessoa entenda. Só que não basta só entender. E por isso que eu dei o exemplo que pode ser psicólogo, psiquiatra, se a pessoa só sabe a informação e não trabalha as emoções, pode cair sim nessa dependência. Entendi. A gente pode falar que existe cura para esse tipo? Ou sempre a A pessoa vai ter que ter gente- uma preocupação A com gente isso? fala em recuperação. A gente Recuperação. não gosta de usar a palavra cura, Uhum. porque a cura parece assim, ó. Tomei o remédio, Acabou. passou, acabou. Tá resolvido. E E a- nada na vida, né? É. E a Aham. pessoa vai ter que ter esse cuidado de não frequentar os lugares, de não, em momentos de vulnerabilidade, não ir para aqueles lugares, Acessar, né, os Sim. locais. E aí, quando a gente fala sobre esse processo de tratamento, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho, porque a gente falava ali no início, né, sobre essa questão do sistema de recompensa, né? Então, Sim. da expectativa, então a gente tá falando ali de dopamina e tudo mais, né? Mas a gente tem um ponto muito central que como que o vício, nesse processo, ele funciona. A gente tem que entender que é um comportamento aprendido e mantido ali do que a gente chama de reforçamento intermitente, né? Vou ser um pouquinho técnica, mas né? É brevemente. importante. Mas é importante só para que a gente entenda isso. Na faculdade de psicologia, a gente tem uma disciplina que se chama Análise Experimental do Comportamento, de uma abordagem teórica do behaviorismo, né? Do comportamentalismo. E aí, nessa disciplina, durante a graduação, a gente faz alguns experimentos com um ratinho. Hoje em dia, a gente nem usa mais ratinho. Na nossa época, era ratinho. Hoje em dia, a gente usa um programa de computador, onde a gente quer conseguir observar o comportamento e a gente faz alguns experimentos de condicionamento desse comportamento. Então, Detalhe, isso, a gente não maltrata o a gente ratinho. não maltrata. Né? Tanto é que eu levei meu ratinho para minha casa, roubei da faculdade. As histórias. Mas a gente vai ali estudar o comportamento, observar, né? E fazer treinamentos comportamentais pra gente conseguir ver na prática a teoria que a gente estuda, né? Então, o rato, ele não tem um comportamento natural de pressionar uma barra pra conseguir água. Não é um comportamento, a gente Não sabe. Quando Não a gente sabe. tá com sede, eu vou pegar um copo de água e eu vou Aham. tomar, né? Mas o ratinho ali, ele não tem esse repertório. E aí, ele tá em privação de água. E quando ele entra na caixinha, que a gente chama de caixa Com de sede. Skinner, ele tá com sede, ele vai ter vários comportamentos. Vai levantar, vai se coçar, vai andar, vai farejar. Até que num determinado momento, ele vai esbarrar numa barrinha. E essa barrinha vai fazer um som e vai sair aguinha pra ele. E ele vai tomar. Aí vai E aí, aprender. com o Condicionou. passar do tempo, não é assim, sim, né? Mas com o passar, né, desse processo que a gente chama ali de modelagem do comportamento, ele vai associar. Então, ele vai entender que quando ele pressiona a barra, ele consegue a aguinha, né? Quando eu corto essa aguinha, eu quero extinguir o comportamento do rato. Eu não quero mais que ele pressione a barra. Mas ele tá acostumado. Quando ele pressiona, ele consegue. O que eu faço nesse processo de extinção? Eu corto a água. Eu corto o reforço que ele tem ali Positivo. de pressionar, eu corto isso, eu retiro completamente. Sim. Então, a gente fala de um processo de extinção. Consequentemente, o rato vai parar de apertar a barra.
Viu barra, que não tem né? Viu que não tem ali, não vai conseguir, ele vai parar. Só que a gente tem um processo que a gente chama de reforçamento intermitente. O que isso quer dizer? Que às vezes pode ser que ele receba, pode ser que ele não receba. Então ele pressiona 2 vezes a barra, ele consegue. Aí ele pressiona mais uma vez, ele não consegue. Mas ele estava conseguindo, então ele vai pressionar de novo. Aí ele não vai conseguir, mas quando ele pressionar de novo, ele vai conseguir. Então, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, quando a gente fala, por exemplo, nos vícios aí por jogos, de vez em quando, o apostador, ele consegue, ele ganha. Mas aí da outra, ele perde. Mas ele sabe que talvez, pode ser que na próxima ele ganhe. Como pode ser que ele perca também. Então, ele tá sendo mantido ali, da mesma maneira que o ratinho, a gente pode fazer essa associação, né, ali, por reforçamento intermitente. Às vezes, ele ganha. Às vezes, ele não ganha. Ele não sabe quando ele vai ganhar e quando ele não vai ganhar. Mas a expectativa, o processo e a possibilidade mantém o comportamento dele ali. Então, é diferente, mas é próximo, é parecido. Então, a gente tá falando ali, a gente tá falando do sistema de recompensa, cérebro da expectativa, a gente tá falando de dopamina. Sim. E a gente tá falando desse processo de condicionamento, ele é aprendido. E da mesma maneira que ele é aprendido, ele pode ser desaprendido. Porém, comportamentos que são mantidos por reforço intermitente, como neste caso o jogo, eles são um dos mais difíceis e mais resistentes ao processo. Não quer dizer que é impossível, não é isso. Por isso que a gente tá falando que a gente tem que manter ali a atenção. Nesse processo de recuperação, Sim. sempre tem que ficar atento a esse processo. Então, não quer dizer que pronto, acabou, finish, deu, né? Quer dizer que a gente tem que ficar atento. Por quê? Existe uma resistência muito grande ao processo de extinção, ou seja, deixar de emitir esse comportamento de um comportamento que foi reforçado, que às vezes era reforçado e às vezes não era. Então, eu nunca sei quando vai, quando não vai. Então, isso faz com que eu fique neste ciclo. Por isso que a gente sempre tem que ficar nesse processo, no tratamento, enfim, seguindo a vida, sempre com muita atenção. O que tá me mantendo nesse ciclo? A gente tem alguns exercícios que são interessantes nesse processo. Por exemplo, ao observar que eu quero jogar, eu posso começar a fazer coisas, por exemplo, anotar 4 coisas do tipo, onde que eu tô? O que eu tô sentindo? Por que eu quero jogar? E qual pode ser a consequência disso? Né? A consequência pode ser que eu ganhe, mas pode ser que eu perca. Eu tenho evidências de que eu vou ganhar necessariamente? Não tenho. Ou seja, isso já me dá... É como se a gente colocasse ali um freiozinho, pelo menos, nesse comportamento que é impulsivo, entende? Não garante que necessariamente eu não vou jogar. Mas eu começo a, pelo menos, monitorar o meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas emoções. Então, ao tomar consciência do... não quero jogar, já ia ter um comportamento impulsivo de jogar. Tô me sentindo, às vezes, angustiada. E a angústia foi o gatilho. Observar os gatilhos são muito importantes. Será que eu tenho mais vontade de jogar quando eu estou me sentindo à toa? Será que eu quero jogar quando eu vejo alguém falando sobre isso? Eu quero jogar quando eu me sinto mais triste? Eu quero jogar quando o quê? Eu tenho que observar o meu comportamento. E ao observar esses gatilhos, talvez fique mais fácil de eu conseguir desenvolver estratégias para lidar com esse sentimento. Então, por exemplo, anotar, observar, fazer um monitoramento, às vezes, semanal. Todos os dias, anotar essas 4 coisinhas, assim. E aí, eu paro para observar. Falo, putz, já ia ter um comportamento, eu ia fazer isso porque eu tô me sentindo triste, ou eu tô precisando, por exemplo, me distrair, tô me sentindo à toa. Então, a gente faz uma troca. Se eu tô sentindo que eu preciso me distrair, porque eu tô me sentindo ou ansioso, eu vou fazer um exercício de relaxamento, ou eu vou pegar alguma outra coisa pra fazer e me distrair, vou pegar uma revista pra ler, vou desenvolver ali estratégias pra redirecionar esse comportamento, essa necessidade que eu tinha ali, eu posso desenvolver estratégias, mas para isso, eu preciso estar atento. E o primeiro passo... fazendo terapia. E terapia, é por isso que a terapia é tão importante. Porque é na terapia que você aprende todo esse processo. Claro. Da reflexão, A do pessoa sozinha, entendimento. ela não consegue sair disso, né? É muito difícil, não é verdade? Sim, por isso aqui tá nós, psicólogos, precisamos fazer terapia. Também, né? O psicólogo também precisa ter. Exatamente. Justamente por isso, a gente precisa de alguém ali que nos oriente
consciente, que nos ajude a observar. Porque às vezes a gente não consegue observar alguma coisa, né? Isso aconteceu recentemente no meu processo terapêutico, onde a minha psicóloga veio e falou assim, ó, tá vendo que você tá reproduzindo tal coisa, tal coisa? Eu falei assim, gente, eu dei aula disso semana passada. Eu dei aula disso semana passada. E aí, quando você fala agora, eu falo, putz, é verdade. Porque a gente tá tão imerso nesse processo, então, por isso que o processo terapêutico é tão importante, por isso que a psicoeducação, ou seja, entender essa parte técnica, rapidinho que eu expliquei, é tão importante, porque daí a gente começa a observar e ficar mais atento. Porque a gente não tá acostumado a pensar sobre o nosso pensamento, sobre o nosso comportamento. Mas esse é um fator crucial, importantíssimo. E aí, por isso, o processo terapêutico nos ajuda. As redes sociais acabam influenciando muito nesse processo, né? Porque a gente tá o tempo todo com o celular na mão, abre lá o Instagram, o TikTok, seja qual rede social for. E é lá, e a gente falou sobre isso, tem essa propaganda o tempo todo dessas bets, né? A pessoa que já tem uma tendência, a pessoa que já jogou uma vez, vê ali, acaba sendo um estímulo e acaba retomando, né? Qual a importância, né? Qual a responsabilidade que as redes sociais, a própria televisão, né? Os influenciadores têm nesse processo, gente? Pois é, aí entra uma questão, duas coisas importantes que tu está colocando aqui. Primeiro, de que quando nós temos um paciente nesse nível de dependência, talvez a gente tenha que deixar um celular, tipo, só para ligações, né? Certo. Desenvolver estratégias, né? Sim, e para poder, num primeiro momento, através do desenvolvimento de estratégias, né? E não correr o risco de ter, né, no celular o jogo. Né? Isso tem que eliminar, senão não consegue. E acompanhar, né, essas pessoas, às vezes deixar de acompanhar essas pessoas, sabendo o que essas pessoas fazem ali, não ficar sempre o tempo inteiro assistindo esses stories, porque isso vai ser um estímulo, isso pode ser um gatilho ali pra ela. O influenciador aparece falando, opa, vou lá entrar e vou jogar. E aqui o influenciador é uma pessoa que tem dinheiro, normalmente são pessoas bonitas, que tem uma referência, e aí a pessoa quer ser aquilo. Inclusive, você vê um grande nome, um exemplo, a gente pode falar, porque ela inclusive foi investigada pelas bets, a Virgínia, né? Que é muito conhecida, muito famosa. Ela foi chamada no Senado, né, para falar sobre esse assunto, porque ela divulgava muitas bets, não sei se continua divulgando ainda, mas divulgava. Ela atinge milhões de pessoas, né? Ou seja, tem um papel de influência ali muito grande. Mas você tá influenciando pro bem ou pro mal, você tá ajudando ou não essas pessoas, né? Sim, é muito delicado. Então, são essas estratégias que a gente precisa desenvolver, assim, né? Então, sabendo que existem pessoas que vão estar fazendo propaganda e tudo mais, você que já tem dificuldade nesse processo, que você já está observando alguns sinais, é importante que você tente acessar esses canais menos, né? Então, é o que a gente fala, por exemplo, transtornos aditivos ali, de dependências químicas, não frequentar os mesmos espaços, né? Então, a gente consegue fazer essa relação, né, de observar qual que vai ser o sentido, às vezes conseguir dificultar o acesso, por exemplo, ali. Então, excluir, às vezes, as notificações, ou excluir o aplicativo. Dificultar um pouquinho ali o seu comportamento. Não nos garante, mas a gente precisa dificultar. Claro. Né? E tudo isso a gente tá falando, a gente não tá falando, assim, solto, um comportamento isolado. Ele tem que ser dentro de um contexto de acompanhamento. Então, por isso que a gente fala, para que as pessoas estejam atentas ao seu comportamento. Eu consigo parar? Depois de jogar tantas vezes, eu falo que eu vou jogar 5 vezes. Eu consigo jogar só 5 vezes? E parar depois, depois? Às vezes é só mais um pouquinho. Mas uma coisa é ficar com a vontadezinha, mas mesmo assim conseguir. Outra coisa é não conseguir parar, que são coisas completamente diferentes. Então, por isso, ao estar atento, temos esses sinais, percebo que tenho essa dificuldade, preciso procurar ajuda, preciso ficar mais atento. Os jovens estão mais expostos, porque acabam estando mais nas redes sociais, mais ligados com os influenciadores, eles acabam sendo talvez um alvo mais fácil para essas bets, né? Quando a gente fala sobre perfil, a gente fala sobre uma prevalência ali da juventude, sim, mas não apenas. Não apenas, Não apenas. A gente tem um dado recente que saiu que mais de 1 milhão de pessoas ficaram endividadas por conta de bets, de jogos de aposta. Muita coisa. No último ano, a gente tá falando isso. É muita Sabe coisa. Que eu costumo dizer de que o endividamento não é só de dinheiro. Porque, claro que a gente usa a palavra de dívidas, né? Mas, às vezes, a pessoa fica também em dívida com a família, com os filhos, né? Nós temos casos de famílias que se diluíram, né? Se separaram, né? Os filhos afastados, o pai para um lado, a mãe para o outro, né? Uma família totalmente disfuncional porque o jogo fez isso.
né? Porque a dependência do jogo fez isso. Então, Existe toda uma romantização também nisso, né? sim, sim. E aí, quando a gente fala assim, tem quantidade de pessoas endividadas, porque muita gente que não teria condições joga, né? Exato. Mas também aquelas pessoas que têm condições, que, por exemplo, tem pessoas que perder 10 mil reais por mês não é significativo, né? E para outras é muito. Claro. É talvez o que ganha, né? Sim. Então, e para aquelas pessoas que não significa perder muito, mas perde em outros aspectos. Uhum. Perde na atenção com a família, perde na dedicação. Há um tempo atrás, eu fui atender os filhos adolescentes de um paciente e os filhos têm a crença de que o pai não ama eles. Olha isso. Não ama, né? Quem significa... mas nunca nos levou para passar uma tarde em algum lugar, nunca nos... Porque a pessoa estava doente, Sim. né? Estava dependente. Olha como isso gera um impacto enorme Sim, na vida sim, dessa pessoa, sim, né? Desse filho, sim. dessa família, né? Sim. A gente já tem uma sociedade que tá muito viciada nessa dopamina fácil, que é o celular ali. Que é o celular, que é o tablet, né? De ter Sim. fácil acesso a tudo, muitos estímulos. Então, a gente já tem um vício aí nesse processo. E aí, a gente associa um jogo de azar num aparelho que nós já estamos viciados. Que nós já Que temos já uma temos dependência. na mão. Né? Então, a gente já passa horas e horas e horas nas redes sociais. Sim. E deixa de viver. E aí, a gente associa isso... o jogo de azar. Que eu já tô viciada aqui. Aí eu coloco outros estímulos. Aí é um Uhum. ciclo vicioso e vira uma bola de neve. Sim. É. Quando existe relação entre a ansiedade e as apostas, né? Ou seja, a pessoa é mais ansiosa, ela acaba sendo também mais vulnerável, ainda naquela questão que a gente estava falando, né? De vulnerabilidade. Aham, a gente tá falando sobre esses fatores de risco. Os fatores, Né? isso. A gente tá falando sobre alguns fatores de risco, da ansiedade e tudo mais. Da mesma maneira que eu posso começar a ficar ansiosa por conta disso. Uhum. Né? Eu comecei ali só pra jogar esporadicamente e eu começo a ficar ansiosa porque eu acho que eu posso ganhar, eu posso perder, ou eu tenho que jogar porque tem uma promoção, ou eu tenho que sair daqui e fazer tal coisa. Como eu posso ser ansiosa e posso ser ali presa nessa armadilha também. Então, A depressão é a né? mesma coisa, Dani, a nesse mesma caso coisa, também? a gente fala sobre esses fatores de Qualquer risco. transtorno mental pode ser primário ou secundário. É. Entendi. Pode ser, né, algo que a pessoa encontrou significado porque já tinha essa depressão ou já tinha essa ansiedade, ou então porque desenvolveu. Porque alguém que perde tudo, que perde as pessoas que ama, é claro que vai ter um impacto muito grande. Claro. E que pode desenvolver uma Pode depressão. desenvolver, né? E aí, por isso que a gente fala até mesmo, infelizmente, de situações de ideação suicida ou até mesmo, né? Sim. De autoextermínio, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É. Então, por isso que a gente fala de fatores de risco para ficar atento, que pode ser primário ou secundário nesse processo. Ao observar isso, já começar a atenção. Porque muitas vezes surge ali para uma necessidade de eu preciso me distrair. Eu Sim. preciso fazer alguma coisa. Não tem nada nas redes sociais, deixa eu jogar. Deixa eu pegar esse negócio, deixa eu fazer alguma coisa aqui que me dá um estímulo, que me dá uma recompensa. Porque eu tenho essa necessidade de fazer algo ali. Não sei se Exato. você tem acompanhado, mas surgiu agora um novo movimento que eu descobri recentemente com os meus pacientes adolescentes, que eles me trouxeram. Uhum. Tem agora alguns sites e aplicativos que são feitos pra você brincar que você está comprando coisas. Fingir que você está comprando coisas. Só pra você liberar ali Só a pra dopamina. você liberar ali. Então, é Da como se você expectativa A tivesse... expectativa. Aham. É um Gente. aplicativo pra você comprar roupa. E aí você finge que você tá fazendo seu carrinho, você finge que você pagou. E depois né? você finge que E você, recebeu. e você ali Eles fica estão ali. É esse mecanismo. Você Aham. percebe que é um mecanismo, mecanismo, Estão ali investindo né? no futuro. é um mecanismo de sistema de recompensa ali. do Agora, será que isso expectativa e também não tal. está estimulando, talvez ainda mais? Talvez, não sei, né? Pode ser uma forma de trabalhar esse assunto, mas também, ao mesmo tempo, né? Da Manter. pessoa, de manter. Mantém Porque se ela tá ali, completamente. depois ela vai Mantém. comprar também, Não que tem. gasta todo o Lógico, dinheiro. né? futuramente, Tá sendo- quando tiver dinheiro, É vai extremamente disfuncional isso. Disfuncional, né? Completamente disfuncional, porque Sem a gente tá dúvida. mantendo o mesmo padrão de mantendo. comportamento. A gente tá reforçando, a gente tá dando água pro ratinho pra manter esse padrão de comportamento. Exato. Então, ao invés de a gente desenvolver aplicativos que façam esse tipo de coisa, a gente tem que estimular, observar por que eu tenho a necessidade de entrar no aplicativo desse. Por que eu tenho a necessidade de estar o tempo inteiro no celular? Por que eu tenho a necessidade de jogar ali? O que me faz? O que me motiva? O que me dá vontade de jogar? Ah, me dá vontade de jogar porque eu quero distrair. Me dá vontade de jogar porque eu quero... Tem pessoas que têm essa idealização do... Eu tô fazendo investimento financeiro. Uhum. Eu quero Uma jogar... ilusão, é uma né? ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão né? completa. Mas a justificativa é essa. Por isso que a gente tem que entender o que tá me
mantendo, o que tá me fazendo jogar. Então, essas estratégias são extremamente disfuncionais. A gente não tá dizendo que é bom. Muito pelo contrário, a gente tem que conseguir interromper. E como que a gente interrompe? Observando, ficando atento. Por que eu preciso? Qual que é a necessidade disso? Eu não consigo ficar sem mexer no celular, eu não consigo ficar sem jogar, não consigo... Por quê? Aí já temos uma luzinha alerta que nos diz... Vamos entender o que está acontecendo. Talvez seja importante eu procurar ajuda. Então, o procurar ajuda não é só para quando eu já estou ali viciada, quando eu já estou dependente do jogo, mas quando eu começo a observar que eu tenho esse comportamento de sempre estar ali o tempo inteiro, eu preciso de fazer alguma coisa, eu tenho que ter esses estímulos. Opa, atenção. Olha que importante o papel da terapia num adolescente. Sim. Né? Porque quando o terapeuta ajuda o adolescente a questionar, a refletir, a fazer escolhas, né, mais saudáveis, é para a vida que vai ficar isso. Claro. Né? Porque, infelizmente, hoje nós não temos na educação esse pensamento reflexivo. Os adolescentes estão vivendo e entrando na loucura sem parar para pensar das necessidades. Eu tenho essa necessidade desse produto, eu quero. Por que eu estou precisando disso? Tá pegando só por impulso, né? Para que eles possam aprender a dizer não. Porque se eles estão num grupo onde todos estão fazendo algo que, sem querer fazer juízo de valores, mas algo inadequado, algo que não é bom para a saúde, e essa pessoa se sentir de que para ser aceito pelo grupo também tem que entrar na onda, pelo menos ele vai pensar antes de entrar na onda. Claro. Né? E refletir e poder pensar, eu tenho essa necessidade, para que isso? Né? É isso. Então, se alguém agora que está assistindo a gente, está se vendo diante dessa situação, né? Tem algum parente, um amigo, um familiar que está dependente, como que ele pode buscar ajuda? Acho que é muito importante estimular que pedir ajuda não é fraqueza, que é muito importante que se sinta confortável para conversar sem julgamentos, com esse olhar acolhedor mesmo. A gente tem algumas estratégias, então, são importantes que a gente consiga se rodear delas. Então, a importância da psicoterapia, da própria psiquiatria. Se necessário, pode utilizar dos serviços como CAPs, né? E nós temos aqui no Brasil uma associação que são os Jogadores Anônimos, que também é similar ali ao Alcoólicos Anônimos, que eles têm reuniões tanto presenciais quanto online. Se eu não me engano, não tem presencial no Brasil inteiro, mas existe um site onde as pessoas podem pedir ajuda, Já entrar em ajuda contato. com online, Já né? é algo muito importante, então tem essas reuniões online, é um conjunto, é uma rede, e desenvolver estratégias ali. Então, por exemplo, isso, conseguir questionar, conseguir ficar atento a esse processo, já é muito importante, do perceber o que eu tô sentindo. A gente tem estratégias como, por exemplo, alguns aplicativos que limitam o acesso, né? Ou limitam o tempo de uso, que já são ferramentas que, claro, que são medidas paliativas, não é o tratamento, Sim. mas que já começam a ajudar, ou podem começar a me estimular ali para procurar ajuda, porque existem estratégias. Então, a psicoterapia, a psiquiatria, os CAPs e até mesmo essas associações são muito importantes e auxiliam muitíssimo essas pessoas. Então, se você ou alguém que você conhece tá vivenciando, tá passando por esse processo, é muito importante que a gente consiga estimular essa busca por ajuda, entendendo que não é fraqueza, que não é falta de vontade, que não é só parar, que a gente tá falando de um transtorno, a gente tá falando de algo que é muito profundo, muito doloroso, mas existem formas, existe tratamento, existe um jeito de ficar bem, né? E que os grupos de autoajuda não são menos importantes que o resto do que nós falamos, né, como terapia, né, psiquiatria, porque o grupo de autoajuda tem muita experiência nisso. São as próprias pessoas que desenvolveram habilidades para sair dessa situação. Muito legal. Então, por exemplo, eu tenho o título de... Eles me chamam a doutora do SAA, porque quando eu comecei minha carreira, eu me formei, fui fazer pós-graduação e comecei a fazer palestras no SAA, nos grupos que eram abertos, né? Porque os grupos de AA é só para AA, né? Legal. Mas que também abrem uma vez por mês ou cada tanto para esclarecer a comunidade. Então, eles chamam psicólogos e psiquiatras e eu ia sempre lá e eu digo que eu aprendi com eles. Porque é linda a história. Assim, quem tem interesse de conhecer um pouco mais pode ver um filme que se chama História do Bill, que é como começou nos Estados Unidos o SAA. E a partir do SAA que depois vieram
todos os outros grupos, NA, Alanão, né? Todos os outros grupos de autoajuda, inclusive o grupo, né, para jogo patológico. É muito legal. Eles têm os 12 passos, né? Eu, pelo meu sotaque, eu falo 12 passos, que parece que é doce de comer, e eles brincam comigo, me chamam a doutora Doce Passo, né? Mas eu doce de uma dúzia que eu quero falar, né? Sim. Que tem todos os critérios. E quando eu estava trabalhando na clínica, eu coordenava o grupo dos 12 passos, né? E eu comecei a seguir e eu me dei conta como ele era importante. Porque quando eu cheguei no 4º passo e eu vi que eu tinha que fazer uma história da minha vida e como isso me ajudou, é algo fantástico. Então, eu recomendo que frequentem, sim, os grupos de autoajuda, porque ajudam muito. Tanto aos pacientes quanto aos familiares dos pacientes. Todo mundo, né? Tá certo, gente. Olha, eu quero agradecer muito. Elas que são sempre maravilhosas, disponíveis, trazem tanta informação que ajuda as pessoas, né? Eu acho que pode ser isso, o nosso papo aqui, pode ser talvez o start, o pontapé inicial para ajudar alguém que tá passando por isso, né? Para ajudar alguém que você possa ajudar também, né? Ser uma indicação para alguém. Sim. Quem quiser entrar em contato com a clínica para poder ter o atendimento de vocês também, como que faz? Pode procurar no Instagram, @Clínica Calme. Clínica Calme. Uhum. É isso. Ou então o nosso nome também, né? elainebelo.psi no Instagram. Ou Daniela... Sobretudo Psi. Sobretudo PC. Tá certo, gente. Olha, muito obrigado. Querida, Obrigado, Elaine. muito Obrigado, Dani. obrigada. Foi muito mais bom. uma Sempre vez. muito bom vir aqui conversar e sempre uma trocar alegria. informações. Obrigada. Obrigado, muito bom receber vocês. A você que também que nos acompanhou até agora, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia aqui no nosso podcast Papo de Saúde. A gente fica por aqui hoje. Lembra de seguir a gente também lá nas redes sociais, @Fabiano Rossi. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.